Pedi desculpa lá da semana passada, que deu todos aqueles bigodes, vocês nem enxergaram direito. E eu até esqueci de mandar os slides para vocês, mas eu vou passar esse e já passo os outros também. Então, eu vou repassar alguns conceitos que vão ser importantes para a aula de hoje. A gente vai falar sobre mais alguns conceitos de álgebra linear. E para não deixar vocês tanto na seca de código, assim, vamos brincar um pouquinho, vamos mostrar o que dá para a gente fazer, né? Já que vocês não viram nada ainda, né? Vocês estão só matemática, NumPy, e é isso, né? Então, é interessante a gente ver também para dar uma motivada, certo? Então, hoje a gente vai falar de dois conceitos que são muito importantes na álgebra linear. Estou ouvindo isso, hein? Está dando um retorno mesmo. Mas tudo bem. Dois conceitos que são muito importantes na álgebra linear que vão se aplicar bastante, não só na área de machine learning, como em diversas áreas. Grafos, processos estocásticos, muitas coisas assim que dá para você brincar com isso aí. Que são autovetores e autovalores. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Então, antes de a gente começar a falar disso, vamos relembrar um pouco do que a gente viu na aula passada, certo? Vocês lembram? Imagino que vocês lembram o que é um vetor, o que é um espaço e tudo mais disso. Nossa, é isso, verdade. Não vai fazer diferença. Agora sim? Agora acho que sim. Tá. Imagino que vocês já sabem o que é um vetor, vocês já estão fazendo GA, já sabem o que é espaço, já conseguem definir algumas coisas. Mas vamos relembrar o que é um span de um vetor. Então, aqui num exemplo que não tem nada a ver com matemática, a gente vai considerar o span da cor amarela como a cor vermelha de todas as possíveis combinações dessas duas cores, certo? E é exatamente isso que vai acontecer na álgebra linear com vetores. O span de um vetor vai ser todas as possíveis combinações lineares a partir dele, certo? Então, no caso de um vetor V, o span dele vai ser uma reta. Eu consigo escalar ele com qualquer valor escalar e obter um vetor nessa reta. E é o que a gente chama de span. É legal lembrar também que os vetores da base, IJ, o span deles vai ser o plano inteiro. E é por isso que a gente consegue obter qualquer vetor da base, a partir deles. Agora vamos lembrar um pouco do conceito de transformações lineares, que vai ser bem importante daqui para frente. Transformações lineares vão ser funções que vão mapear vetores para outro espaço vetorial. Funciona da mesma forma que uma função normal, só que com vetores. Você coloca um vetor e você vai ter uma saída, certo? No caso, a gente não trabalha só com transformações lineares, certo? No caso da álgebra linear, sim, mas existem outras transformações que não são lineares. Então é importante a gente definir o que é uma transformação linear com esses dois conceitos matemáticos, certo? Que é a soma ali, não lembro associatividade, essas paradas assim, mas vocês leem aí, vocês conseguem entender, certo? Mas de forma prática, o que vai ser uma transformação linear? Vai ser uma transformação onde as linhas do espaço, essa grid, vão continuar paralelas e igualmente espaçadas, certo? Com a origem no mesmo lugar. Então, no caso dessa transformação, você consegue ver que a grid continua paralela, igualmente espaçada e no ponto inicial, certo? Agora, como que a gente consegue representar essas transformações? A gente vai representar essa transformação base canônica de um espaço que a gente está indo para o outro, certo? De forma matricial. Então, como a gente vai fazer? A gente vai pegar os nossos vetores da base e, usualmente, a gente vai usar a base canônica, certo? 1, 0 e 0, 1. E, a partir deles, a gente vai aplicar a transformação neles e ver onde que dá, certo? E aí, esses vetores onde vão dar, vão formar uma matriz, onde cada um deles é a coluna, e essa vai ser a nossa transformação linear. É assim que a gente vai representar essas transformações, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso da aula passada? Não? Tá. Agora vamos passar então para autovetores e autovalores, já é uma parada bem mais legal. Vamos voltar agora o conceito de aplicar um span, uma transformação, desculpa, e analisar o span de um vetor, certo? Para esse caso aqui, o que está acontecendo? A gente aplicou uma transformação linear e esse vetor amarelo, vocês conseguem ver que ele saiu do span? Vai mostrar. Aí. E isso vai acontecer na maioria dos casos. Mas acontece que nem sempre isso vai acontecer, né? O que vai acontecer em alguns casos é o que vai mostrar aqui nessa transformação. Vocês conseguem ver que alguns vetores, né? O que acontece com esses vetores? Eles não saem do span deles. Os azuis, no caso. Certo? Vocês conseguem ver que os azuis eles permanecem na mesma reta, enquanto os outros todos saem? Esses são os que a gente chama de autovetores. São os vetores que, a partir de uma transformação linear, não saem do seu span. Certo?
O que vai acontecer com esses vetores? Vocês conseguem ver que eles são alongados? Acontece o seguinte, a gente está fazendo uma multiplicação por escalar. Esse é o processo que está acontecendo na transformação linear em um autovetor, certo? Isso, o efeito da transformação acaba sendo equivalente a escalar o vetor, certo? E esses são os nossos autovetores. E o que são os autovalores? Eu esqueci de falar. Os autovalores são esses escalares, que a gente vai escalar o vetor. Então, sei lá, voltando aqui, tipo, sei lá, se esse azul aqui primeiro for 3, 2, não sei, qualquer uma coisa assim, e ele vira 6, 4, ele escalou por 2, certo? Então, esse vai ser o nosso autovalor. Como que a gente descobre esses autovalores e autovetores? Isso aqui já pode não ser tão relevante, já que a gente vai querer mais aplicar isso, e na prática vai ser muito mais simples, principalmente para você que quer trabalhar com machine learning em computação, assim. Mas é legal a gente saber de onde vem isso, certo? Então, vamos definir aqui uma transformação linear A e um autovetor V, certo? O que a gente espera aplicando A em V? A gente espera que ele só seja escalado. A gente espera que a gente multiplique ele por um valor escalar. Então, a gente vai ter que A e V vai ser igual a um lambda V. E esse lambda vai ser o nosso autovalor, enquanto V é nosso autovetor. Certo? E é legal a gente falar que, tipo, todo autovetor, vai ser, a gente quer representar mais ou menos o span dele, né? Porque vocês concordam que, tipo assim, se um vetor em um span é um autovetor, outro nesse span também é um autovetor, então a gente vai sempre buscar valores unitários para isso, certo? Como que a gente vai representar tudo isso? Os nossos autovetores a gente pode representar como uma matriz Q, onde as colunas vão ser cada autovetor, certo? E os nossos autovalores a gente vai representar numa matriz diagonal, dessa forma. Então, aqui eu errei os índices, na verdade, mas o lambda 0, ele vai estar relacionado ao V1 e o lambda 1 ao V2, certo? Porque quando a gente multiplicar um por outro, a única coisa que vai acontecer vai ser o autovalor multiplicar o seu autovetor, certo? E ele não vai afetar outros autovetores. Então, assim a gente pode gerar essa seguinte equação, que é a transformação de A em Q, que são conjuntos de todos os vetores de forma matricial, é igual a esse lambda Q. O lambda vai ser a matriz diagonal de autovalores, certo? A gente vai começar a manipular isso para a gente ver como a gente calcula isso. A gente vai passar a lambda aqui para lá, e a gente vai ver que a gente pode simplesmente distribuir, e o Q vai ficar de fora, certo? Então a gente vai ter A menos lambda Q igual a 0. Só que a gente não quer autovetores nulos, certo? Porque eles simplesmente vão obviamente, ir para o espaço nulo. E o espaço nulo é seu span. Então a gente não quer estar ligando para eles. Então a gente vai querer a solução de A menos lambda igual a 0, certo? Como a gente aplica a determinante dos dois lados, a gente vai chegar a um polinômio e a gente vai resolver as raízes desse polinômio. Achando as raízes desse polinômio, a gente vai descobrir os valores de lambda, cada autovalor. A gente vai voltar na equação de cima e vai resolver o sistema para achar os autovetores. Então é bem assim, é uma forma não é tão complexa. E se vocês tiverem álgebra linear como eu tive, vocês provavelmente talvez nem façam esse cálculo na mão, assim. Então, mas é interessante saber de onde vem. Tá, mas o que a gente está interessado em vetores que simplesmente não mudam? Se eles ficam no mesmo lugar e tudo mais, né? O que a gente pode fazer com isso? Então, vamos voltar um pouco para a nossa equação inicial, que era AQ igual a lambda Q. Quando a gente multiplica os dois lados pela inversa de Q, a gente consegue anular Q da jogada do lado esquerdo. E a gente vai ficar com A igual a Q lambda Q menos 1. Isso quer dizer que a gente consegue decompor a matriz de forma em três outras, certo? Isso é o processo que a gente vai chamar de eigendecomposition. Em inglês, autovetor e autovalor é eigenvalue e eigenvector, tá? Só para deixar claro. E a gente vai conseguir decompor qualquer matriz dessa forma. Por que isso é interessante? Vamos pensar primeiro, quando você estava no fundamental, e você aprendeu a fazer a decomposição de fatores primos de um número. Ela te diz algumas coisas interessantes sobre o número, né? Por exemplo, 12. Eu decompor fator primos, eu vou saber que eu vou ter 2, 2, 3, certo? Eu vou saber que 12 não é divisível por 5, mas eu sei que 12 é divisível por 3, porque eu fiz a decomposição em fatores primos, certo? A mesma coisa vai acontecer quando a gente faz essa decomposição. A gente vai conseguir obter informações dessa transformação e dessa matriz que a gente não conseguiria obter normalmente, certo? E a imagem não foi, mas eu salvei, então eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu ver aqui. Como a gente tem a associação de autovalores da matriz lambda com as colunas da matriz Q de autovetores de A, a gente vai ver que a transformação de A vai ser um escalamento do espaço por lambda I na direção VI. Então, o que está acontecendo? É isso aqui.
Antes da transformação, esse aqui é nosso espaço, certo? A gente tem esse círculo. Quando a gente faz essa transformação, o que vai acontecer? O espaço todo vai ser redimensionado de forma lambda 1, V1 na direção V1, lambda 1 na direção V1 e lambda 2 na direção V2, certo? Então é isso que está acontecendo numa transformação linear. É isso que está acontecendo com os vetores, certo? Agora, dúvidas? Não? Tá. Oi? Pode falar. Não entendeu o quê? O que pode ser útil para a gente? A gente consegue obter várias informações e também simplificar muitas expressões que não vão ser tão fáceis, certo? Eu vou mostrar uma aplicação agora, que não necessariamente vai me dar informações sobre a matriz, mas que é uma perspectiva muito mais computacional do que matemática da parada. Então, talvez você entenda melhor por que isso pode ser útil, certo? E é bom destacar que essa não é a única decomposição de matriz que a gente tem. Uma muito usada hoje é SVD, que é Singular Value Decomposition. Eu achei que não valia colocar, mas porque vocês vão ver em Algelin, e no caso aqui vocês talvez não precisem muito, mas é outra decomposição. E outra, a Eigendecomposition não é garantida para toda matriz, enquanto SVD é garantido. Então é mais usado hoje. Agora vamos pensar nesse problema. O problema é de exponenciar uma matriz, certo? A gente vai ter uma matriz A e a gente vai multiplicar ela P vezes por ela mesmo, certo? E vocês são bichos 0,22, então vocês manjam de notação Big O? Sim? Não? Alguém não entende? Tá, notação de Big O vai indicar a complexidade do seu problema no tempo. Então, o que quer dizer? Conforme o valor da sua entrada o seu programa recebe, e ela aumenta, conforme o valor da entrada aumenta, a complexidade vai sempre ficar maior, certo? E a gente quer ver conforme o seu programa reage a isso. No caso dessa complexidade O de n ao cubo, o que acontece? N é o valor da entrada. Então, conforme n aumenta, ele vai seguir essa função de n ao cubo. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez para uma entrada de tamanho 2, fique tranquilo, para tamanho 3. Agora, se a gente mexe uma entrada de tamanho 100, vocês conseguem perceber que vai subir muito essa função? Então, isso que acontece, o tempo vai aumentar. É isso que O de n, a notação Big O, vai indicar, certo? E na exponenciação de matriz, O de n ao cubo é muito ruim. Vocês conseguem perceber por quê? É uma curva muito abrupta, certo? E aí, na exponenciação de matriz, a gente tem O de n ao cubo por P. O que é pior ainda, certo? Porque a gente depende ainda do expoente. E a gente vai usar a Eigendecomposition para conseguir reduzir essa dimensionalidade, essa complexidade, certo? Então, aqui a gente tem a exponenciação da matriz, vai ser AP vezes, certo? Só que a gente consegue escrever essa equação como Q, lambda, Q menos 1, Q, lambda, Q menos 1. Você consegue perceber alguma coisa nessa equação? Essa expressão? Exatamente. Q menos 1 vai cortar com Q. P vezes, aí. P menos 1 vezes, na verdade. E aí, no final, a gente vai ficar com Q, lambda P, Q menos 1. Certo? Ah, mas ainda a gente vai ter que exponenciar a matriz de lambda. Só que a matriz de lambda, vamos lembrar, a matriz de lambda é uma matriz diagonal. Quando a gente quer multiplicar uma matriz diagonal por outra, ou por ela mesma, basta fazer o produto de diagonais. Certo? Então isso vai reduzir muito. E vou ainda mais, vou ainda além. Se você manjar muito de computação paralela, você consegue fazer, tipo, cada multiplicação de matrizes em uma thread do seu computador, isso e o n lá de trás, o p, desculpa, lá de trás, vai cair para log p. Vai ser uma função assim, certo? O que já é bem melhor. Com isso, ele fica basicamente, qual que é a palavra? Insignificante, né, digamos assim. E a gente consegue manter a exponenciação em O de n ao cubo, certo? Tá. Agora vamos para uma das aplicações que é bem bacana e é uma parada que vocês vão usar na disciplina de álgebra linear. E se vocês fizerem alguma IC, assim, talvez vocês usem, mas talvez vocês usem também métodos mais robustos hoje, que é a Principal Component Analysis, que a gente chama de PCA, certo? Vamos voltar aqui e revisitar alguns conceitos de estatística antes. Vocês estão acostumados com o conceito de variância e covariância? Tá. O que acontece com a variância, assim, imagina vocês viram no ensino médio, tal, que é desvio padrão ao quadrado, você pega o valor da amostra, subtrai a média e tira tudo, né? O que acontece? A variância vai te indicar o quanto os valores se distanciam da média, certo? Só que assim,
Quando a gente está tratando de machine learning e outros casos, acho que a gente não chegou a falar disso ainda para vocês, porque vocês não tiveram aula de pandas ainda, mas como acontece? A gente vai sempre ter conjuntos de dados, certo? E no ensino médio você via em um exemplo de variância, a gente tem 20 alunos da turma de basquete aqui, a altura deles é tais, calcule a variância da altura deles, certo? Só que aqui nos casos reais a gente vai ter muito mais informações. A gente vai ter a altura, a gente vai ter idade, a gente vai ter peso, a gente vai ter muitas coisas. O que a covariância vai fazer é analisar a variância das duas features. No caso, por exemplo, peso e altura, certo? Então você percebe ali que a única coisa diferente é que em vez de fazer o quadrado, em vez de fazer xi menos mi, a gente está fazendo xi menos mix vezes yi menos mi y. Certo? Pode falar. Qualquer coisa. Oi? Daí na forma, por exemplo, peso, altura, idade, mais algum fator. Eu ia multiplicando ali em cima. Isso. Aqui, não sei se eu entendi. Tipo, no caso, a forma, você está falando da covariância. Você vai calcular só entre duas. Que é o x e o y. Então, o meu x vai ser a idade e o y vai ser o peso. Aí eu vou fazer aquele cálculo, certo? Mas a gente vai chegar nisso que você falou, que isso vai ser muito importante pra gente. Então é basicamente isso que a gente está fazendo na covariância. A gente está medindo a variância das duas features entre elas e de suas médias, certo? Por que isso vai ser importante pra gente? Porque quando a gente tem dados, a gente pode fazer... passei. A gente vai poder calcular a nossa matriz de covariância. E essa matriz vai ser exatamente isso que você falou. A gente vai calcular a covariância para todas as combinações possíveis de features, certo? Então, no caso, se a gente tem peso, idade e altura, ali a gente vai fazer peso, peso, idade, peso, altura, peso e assim por diante. Dá para perceber também que essa matriz é uma matriz simétrica, certo? Vocês conseguem ver isso? Tá. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, certo? A gente vai calcular essa matriz de covariância. Mas por que ela é importante? Os autovetores dessa matriz de variância, ele vai conseguir indicar para a gente as direções de maior variância no nosso conjunto de dados. Isso pode estar um pouco confuso agora, essa frase, mas a gente vai ver umas imagens, talvez fique mais legal. Então, os autovetores vão indicar as direções de maior variância no nosso conjunto de dados, certo? E esses autovetores a gente vai chamar de principais componentes. O que a gente faz usualmente é ordenar eles de forma pelo alto valor deles. O que o alto valor vai indicar? Quer dizer que aquela direção consegue explicar a maior variância dos seus dados, certo? Quanto maior o alto valor do autovetor da sua principal componente, maior esse autovetor vai conseguir explicar a variação dos seus dados, a variância, desculpa. Certo? E o que a técnica do PCA vai fazer? A gente vai conseguir ver quais desses autovetores não são muito bons. A gente vai conseguir tirar eles. E assim a gente vai conseguir plotar nossos dados em dimensões muito menores. Porque assim, a gente está trabalhando aqui com dados em 2D, 3D até, mas usualmente não vai acontecer isso. Você vai estar, você pode ter uma tabela com 12 features, certo? Uma imagem é a dimensão de pixels dela, entendeu? Então a gente não consegue visualizar isso em um gráfico para ver como está distribuído o nosso dataset, nosso conjunto de dados, certo? Então, em PCA, como que a gente vai fazer? É muito mais simples calcular com variância, porque dessa forma vai ser muito mais prática, certo? A gente vai simplesmente pegar esse é a linha. O que é a linha? A linha, a gente vai pegar a matriz A, que é de covariância, tá? Só lembrando. E fazer ela escalada para o intervalo menos 1 em 1. Por que a gente vai fazer isso? Porque vocês concordam que idade e peso têm valores bem diferentes? Por exemplo, eu posso ter uma pessoa de 60 anos com 82 quilos. Tá, idade e peso não é tão assim. Vamos pegar idade e altura. Uma pessoa de 60 anos com 1,92. 1,92 é muito menor que 92. Muito menor. Você concorda naquela multiplicação lá de covariância, ali atrás? Cadê? Aqui. Vocês concordam que o... Ih, travou? Mano, meu computador morreu, velho. Puta merda. Ah, cara, a computação não é exata, não. Olha isso aqui, cara. Desligou meu computador. Puta merda. Tá, eu vou ligar aqui, rapidinho, vamos ver se vai rolar.
Mas, pô, esse computador ligou, acho que vamos só guarda na memória ali a forma de covariância, certo? O que estava acontecendo? Ele estava multiplicando uma feature menos a sua média, certo? Por a outra. Você concorda que o termo de idade vai ser muito mais relevante do que de altura? Porque a gente está tratando de valores muito maiores? A gente não quer isso, certo? A gente não quer que a idade tenha mais peso que a altura, porque muitas vezes não vai ter, na verdade. Então a gente vai escalar esses valores de forma que todos eles fiquem no intervalo de menos 1 em 1, certo? É o que a gente chama de normalização ou scaling, né? Vocês vão ver isso, mas no próximo curso vai ter um pouco mais sobre isso, certo? Deixa eu abrir o... Nossa, perdão, gente. Já vou continuar, é só que senão vai ficar ruim sem os slides. Beleza, voltamos. Tudo certo, né? Tá. Então passamos isso. E aí, como a gente fez... Peraí, vamos voltar um pouquinho. Como a gente escalou agora no intervalo de menos 1 em 1, a gente não precisa dividir por n ali naquela equação. Então basta a gente só multiplicar as transpostas, que vai dar tudo certinho, certo? A transposta pela padrão. E aí, assim, a gente vai conseguir a nossa matriz de covariância, certo? Agora, vamos tentar visualizar isso. Aqui, eu fiz um conjunto de dados artificial que está seguindo uma reta, praticamente. Vocês conseguem ver. Em 2 dimensões, certo? A gente consegue ver. Só que eles não estão escalados. Aí eu apliquei a normalização e agora vocês conseguem ver que eles estão entre menos 1 e 1, certo? Agora, esses são os autovetores dessa matriz de covariância, certo? Olha só, a gente tem 2 autovetores e eles estão indicando, lembra disso, na direção de maior variância dos dados, certo? Então, o vermelho está indicando a variância nesse ícone aqui e azul, ortogonal, está indicando a variância aqui. Só que vocês conseguem perceber que o vetor azul, o azul, ele não está indicando tanta variância assim, certo? Porque a partir daqui, ó, tem pouca variação nessa gordurinha aqui dos dados, certo? Enquanto no vermelho, a gente tem todo esse intervalo aqui, certo? Ele indica muito mais variância. E aí o que vai acontecer em PCA? A gente vai conseguir eliminar o azul para conseguir usar os dados só em uma dimensão, certo? No caso, como a gente tem 2 dimensões, a gente não precisa fazer isso, porque a gente consegue visualizar bem, certo? Mas vamos ver agora. Agora não. Já vou mostrar dentro para vocês, mas achei legal comentar outras formas de redução de bidimensionalidade que agora são muito mais efetivas e você consegue trabalhar com conjuntos de dados de muitas features em um espaço muito grande, certo? Então aqui eu vou estar falando de TSNE. É bem complexo, cara. Eu não saberia explicar para vocês, sendo sincero. Se alguém tiver curiosidade, aqui tem um link, certo? Pro GitHub não, no site do cara mesmo. Escreveu o artigo. Mas aqui tem um exemplo, 2 exemplos, na verdade, vai ter um outro embaixo, que eu acabei usando isso também em C. Então, tipo, o que estava acontecendo aqui, o que essa imagem indica? Assim, eu estava usando um algoritmo de aprendizado profundo para imagens. E aí, esse algoritmo obtinha representações dessa imagem num espaço vetorial. E eu queria saber se essa representação era boa. Se com essa representação eu conseguia ver as classes todas divididas. No caso, eu estava usando um dataset de 10 classes, certo? Então a gente consegue ver que, tipo, tem 10 classes ali bem definidas, não tão bem definidas, você não consegue separar elas por uma reta ou alguma coisa assim, porque já é um conjunto de dados bem mais complexo, mas você consegue ver que tem
divisões ali, né? Consegue ver isso. E outro exemplo foi com a mesma coisa, só que com texto, né? Aqui, na verdade, era de 2 classes, mas eu usei a mesma coisa, eu tive que aprender uma representação vetorial do meu texto, e eu consigo separar, e aqui era para análise de sentimento. Então, era positivo ou não, certo? Então, aqui a gente consegue separar e tá até um pouco mais linearmente separável, certo? Outra técnica, essa aqui eu manjo muito menos, é o UMAP, que já é bem complicado, vocês conseguem ver aqui. Se você entrar no site, pô, vou abrir para vocês aqui, que é um site bem bacana. É um mamute, cara. Ó. Você pode brincar nesse site e ver o que acontece. E aqui está o mamute girando aí, e aquele em 3 dimensões, e aqui ele conseguiu projetar em 2 dimensões. Que é muito doido, né? Mas, eu fechei os slides. Um dinossauro? Tá. Aqui eu deixei algumas referências, do que vocês podem pesquisar para entender mais um pouco sobre isso. Esse primeiro vídeo talvez seja mais legal para vocês verem, que é da playlist de álgebra linear do T. Blumen Brown. Pô, muito bom para você ter uma visão, uma intuição visual do que está acontecendo. Aqui também tem uma aula do Gilbert Strang, do MIT, que é muito boa. E o capítulo 2 do livro Deep Learning, do Goodfellow, que tem uma abordagem muito mais aplicada a machine learning mesmo, deep learning no caso, né? Mas, e a aula do ano passado do Hiro de redução de dimensionalidade que ele deu para 0,21. Para 0,21. E aqui está a aula dele, que é muito boa. Então vamos mostrar um pouquinho isso aqui, certo? Vocês não precisam entender o código todo, eu estou usando pandas, mas eu não quero ir muito a fundo nisso, porque acho que é a aula da semana que vem de vocês. Então, aqui eu estou importando as bibliotecas que eu vou usar, NumPy, Pandas, Matplotlib, sklearn, certo? Aqui eu vou pegar um conjunto de dados que ele é de flores. É um conjunto de dados bem pequeno, geralmente você usa assim para brincar mesmo, porque ele não é muito sério, ele não é muito difícil de você trabalhar, mas é legal para você testar coisas e ver, né? Então, aqui no caso, é um conjunto de flores. A gente tem 3 tipos de flores com as características dela. Então, aqui eu vou pegar o array do conjunto de dados, ler com pandas, certo? E aqui eu vou mostrar o conjunto de dados como um data frame do pandas. Então, aqui tem as features que a gente estava falando, né? O comprimento, largura, tudo da pétala, de tudo, certo? E aqui o target é a classe dela, certo? É o que a gente está buscando, talvez em algum algoritmo predizer a classe, enfim. No caso aqui, a gente só quer tentar visualizar em 2 dimensões, certo? Porque a gente tem 4 aqui, né? E já é um pouco chato de você pensar em 4D. Então, aqui eu vou só separar o target das features, certo? Aí aqui eu vou aplicar o que eu tinha falado de que era normalização. Eu estou aplicando a função do min-max-scaler, que ele faz um cálculo bem simples, vocês podem procurar depois. Eu não resolvi não colocar aqui, porque talvez vocês vejam em outra aula um pouco mais a fundo, mas eu estou simplesmente pegando meus dados e passando para o intervalo de -1 em 1, como vocês podem ver, deu tudo certinho. E aqui eu estou usando a função do PCA da sklearn com 2 componentes. Isso quer dizer que no final eu vou querer ter 2 componentes só, então eu vou conseguir visualizar em 2 dimensões, certo? Aí eu aplico o PCA e no final eu consigo plotar os dados e ver como eles estão distribuídos. Vocês conseguem ver que funcionou, né? Eu consigo ver a classe setosa bem longe da versicolor da virgínica, e essas se confundem, mas ainda a gente consegue traçar uma reta que consiga dividir bem esses dados, certo? Bom, é isso, pessoal. A aula de hoje foi meio curta, porque ainda enchi linguiça, achei legal falar disso. Inicialmente não ia falar de PCA com vocês, nem tocar nisso aqui, mas só para vocês não ficarem tão na seca de aplicações e tudo mais, certo? Alguma dúvida? Não? Bom, então tudo bem. É isso, obrigado a todo mundo por vir. É isso. Qualquer coisa, manda mensagem lá, eu vou mandar os slides. Eu acho que eu vou mandar o drive dos slides para vocês, porque acho que a gente não mandou nenhum, na verdade. Então, melhor.